Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa classe da Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Nesse quarto trimestre, estamos estudando os 10 mandamentos. E agora vamos no 7º mandamento, que é o não adulterar. Essa é a lição de número 8 do dia 24 de novembro de 2024. Não adulterarás. Essa é uma obrigação moral para a santidade e preservação da família. O adultério destrói o relacionamento entre o esposo e a esposa. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 28, onde lemos: Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, verso 28. A verdade aplicada a essa lição é que o 7º mandamento trata da santidade e da fidelidade que deve haver entre os cônjuges. Ele visa proteger a Sagrada Família da destruição, podemos dizer. Vamos ao texto de referência. O texto aqui de referência da nossa lição se encontra no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, lemos: Quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Deuteronômio 22, 23, lemos: Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Nessa lição, abordaremos a introdução, os aspectos do 7º mandamento, que é não adulterarás. Segundo, trataremos da abordagem de Jesus acerca do adultério no Sermão do Monte. E terceiro ponto, falaremos do objetivo desse mandamento. E finalmente teremos a conclusão da nossa lição de número 8. Vamos à introdução. A banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando nos dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado que é repudiado por Deus. Êxodo capítulo 20, verso de número 14. Vamos entender nessa primeira divisão qual é o aspecto do 7º mandamento. O 7º mandamento, não adulterarás, diz respeito à preservação e à estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade que deve haver entre os cônjuges. Vamos a um ponto 1, a uma definição de adultério. E o ponto de partida aqui
é que a infidelidade conjugal é uma afronta a Deus. Vamos ao ponto 1.1, a definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou a natureza de algo. Leite adulterado, por exemplo, é quando é colocado o excesso de água nele com a intenção de aumentar o seu volume e diminuir assim a sua qualidade. Portanto, é um leite adulterado. Uma gasolina adulterada funciona da mesma forma. Portanto, adultério é falsificar algo que é original. Quando falamos do ponto de vista espiritual, temos o adultério como aquilo que altera a pureza da doutrina, muitas vezes disfarçado de mentira com versos bíblicos, que são retirados do seu contexto e nos dá um ar de autoridade e falsidade. 2 Coríntios 4:2 fala para não adulterarmos a palavra de Deus. E 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Falando em termos de casamento, o adultério é uma profanação da santidade do veículo matrimonial, quando um dos cônjuges, seja o homem ou seja a mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é o seu parceiro oficial. Hebreus capítulo 13, verso 4, digno de honra, seja entre todos o leito, e os que se dão ao adultério, Deus o julgará. Diante da escalada dos nossos dias da devassidão moral e da desconstrução de muitos valores que nos é feito pela sociedade, continua nos sendo relevante termos diante de nós esse mandamento para o bem-estar do lar. Vamos ao 1.2, entendendo a natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações, como a forma de como a questão do adultério era abordada. Nas civilizações orientais da época, não era novidade punir o adultério com a morte. Para Israel, sim, quando duas pessoas eram encontradas em ato de adultério. Se a mulher fosse casada, apenas a mulher era condenada à morte, pois a mulher era considerada propriedade do marido. Ao homem é geralmente imposto outros tipos de penalidade. Enquanto isso, em Israel, se duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambos deveriam morrer. Levítico capítulo 20, verso 10. Ezequiel capítulo 16, do verso 38 a 40. Vou repetir, Ezequiel 16, verso 38 a 40. Ambos, nesse caso, deveriam ser apedrejados até a morte pela população. Não porque a mulher ou o homem tinham um sentimento de pertencimento ao seu cônjuge, mas porque o ato do adultério era uma séria afronta a Deus, porque ele havia constituído a estrutura familiar do casamento em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Falemos da punição desse mandamento. Mesmo em uma sociedade patriarcal, aonde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, tanto os homens quanto as mulheres tinham de compreender que havia limites muito marcados no que se referia ao respeito que se devia ter nas relações conjugais.
mesmo quando um homem tomava mais do que uma esposa. Com isso, se controlava a promiscuidade sexual. Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento. Para a maioria das culturas, era por razão do sentido de propriedade do homem sobre a mulher, na qual ele pagava um dote, e no caso de Israel, foi por causa da aliança que foi estabelecida por Deus com eles. Levítico, capítulo 20, verso 10. Se um homem cometesse adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera inevitavelmente seriam mortos, sendo uma ação que violasse uma das condições do pacto de Deus com o seu povo. Deus e o povo responsabilizavam ambas as partes. Ambos deveriam morrer dessa maneira para erradicar o mal e a perversão de Israel dentro da nação. Deuteronômio, capítulo 22, do verso 21 ao verso 22. Portanto, o resumo desse primeiro tópico é que o sétimo mandamento trata da santidade e da fidelidade que deve haver entre os cônjuges. Vamos ao ponto 2. Qual foi a abordagem de Jesus acerca do adultério? Da mesma forma que o assassinato nasceu como produto das intenções do coração humano, Cristo também considera o adultério como uma intenção claramente perversa do coração humano, que quando um alimenta, leva a própria ação. Mateus capítulo 15, verso de número 18. Vamos ao ponto 2.1. O adultério não acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que somos atraídos e engodados por nossa própria cobiça. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15. Jesus ainda amplia o mandamento ao afirmar que só o ato de desejar ou de cobiçar no coração, o adultério já aconteceu. Mateus capítulo 5, verso de número 28. A ação do adultério que surge primeiro no seio de um coração adúltero, um coração cobiça a mulher alheia, que é motivado e estimulado apenas pelos seus desejos carnais desenfreados e que anulam sua capacidade de discernir entre o bem e o mal. Aqui, o Senhor Jesus, em Mateus 5, usa de uma linguagem figurada para ilustrar a seriedade do pecado do adultério. Renunciar ao adultério, ao nível da carne, é doloroso, porque implica abrir mão do que produz para nós a satisfação. Mas o Senhor Jesus fala claramente que esse comportamento e tudo que estimula deve ser, sim, erradicado, com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Mateus capítulo 5, verso 29 a 30. Vamos ao terceiro ponto dessa lição. No ponto 2.3, zelando pelo matrimônio. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas sim também de corpos. A Bíblia Sagrada refere-se a essa união como o coabitar,
ou seja, uma convivência harmoniosa que deve haver entre o casal, especialmente no relacionamento íntimo conjugal, sendo uma bênção para o casamento e dignificado por Deus, aonde diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, que deve ser conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. A preservação e conservação do leito conjugal geram grande poder no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar muito esse período para que Satanás não vos tente. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 a 5. A palavra de Deus nos ensina que um tempo prolongado sem a coabitação pode sim abrir brechas para que Satanás atue e vos tente. Portanto, a coabitação protege o casamento e é uma obrigação mútua entre marido e mulher. Hebreus capítulo 13, verso 4. A união física entre o casal sela o amor e fortalece a comunhão espiritual. A ideia cristã de casamento se fundamenta nas palavras de Jesus, que afirma que o homem e a mulher devem ser considerados um único corpo, uma só carne, sem espaço para uma terceira pessoa. Mateus 19, verso 6. A sinopse do nosso tópico 2 é que a união entre marido e mulher exemplifica-nos a união entre Cristo e a Igreja. Efésios capítulo 5, verso de número 31. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, falando do objetivo do mandamento: não adulterarás. Por ser o sexo uma dádiva do Criador, o relacionamento sexual que deve haver entre o casal deve ocorrer de acordo com a palavra de Deus e deve estar debaixo dessa bênção divina. Mas quando esse relacionamento afronta o mandamento divino, torna-se um relacionamento prejudicial, principalmente para a nossa comunhão com Deus. Provérbios capítulo 26, verso 2. Guardar a santidade do casamento é o ponto 3.1. Infelizmente, em nossos dias, o adultério tem causado a desintegração de muitas famílias. O adultério é uma potente arma que ao longo do tempo tem devastado a estabilidade de núcleos familiares e, portanto, tem também devastado a estabilidade das sociedades. Na igreja, o adultério acabou com a vida de pastores, de pregadores, de líderes e até mesmo de igrejas inteiras. Guardar a santidade do casamento, ela é vital para a sustentação do relacionamento conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança de nossos casamentos. Toda instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter. Portanto, devemos perceber que o matrimônio é santo, é puro e deve ser em fidelidade, ou seja, fiel. Vamos ao ponto 3.2, guardar a santidade do lar.
Os lares que são baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade e é o baluarte que fortalece as nações. Uma nação só será forte se os lares que a compõem forem lares fortes. Da mesma sorte, uma igreja só será forte se os lares que acompanham essa igreja são lares fortes e sólidos. Um lar estável tem também um efeito profundo na vida dos filhos. Lares que são estáveis, que são baseados na palavra de Deus, geralmente resultarão em filhos e filhas fortes. Certamente há exceção a essa regra, mas entes produtivos e úteis para os propósitos mais elevados de uma sociedade através da família, vai nos gerar filhos que não estão, ou que, se não, estão cobertos de um lar solidamente constituído em geral. Porque aqui também há exceções. Resulta em pessoas muitas vezes inseguras, improdutivas e até mesmo problemáticas. E o resultado dessa insegurança, dessa improdutividade e desses problemas pode resultar na desintegração dos lares, até mesmo por adultério. E isso é triste e alarmante. Por esse motivo, urge a necessidade de guardarmos a santidade do lar. Jó, capítulo 11, versos 14 a 15. Provérbios, capítulo 5, verso 15, e Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Vamos ao ponto 3.3, guardar a estabilidade das sociedades. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis, e isso fortalece as sociedades. Salmo 127 e Salmo 128. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual, que é consumida em todos os níveis, quer na música, quer no cinema, quer na televisão, quer na leitura e etc. Vemos que o adultério está espalhado em todos esses meios de comunicações. Lares com casamentos estáveis e com pais preocupados com a saúde emocional dos seus filhos pode orientar mais eficazmente para neutralizar os efeitos da perversão do adultério. Lucas, capítulo 6, versos 47 e 48. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e ao pensamento dos filhos. Casas com casamentos fortes geralmente resumam em filhos e filhas com profundas bases morais e com bom discernimento, para distinguir entre o certo e o errado. Mateus, capítulo 22, verso 29. Portanto, o terceiro tópico nos traz o seguinte ensino: é preciso, sim, guardar a santidade em nosso lar. Vamos à conclusão dessa lição. Manter a família com princípios e com valores cristãos é um desafio na nossa pós-modernidade. Não é só preciso conhecer o que a Bíblia diz, mas também, com o auxílio do Espírito Santo, colocar seus ensinos em práticas. Desse modo, as contaminações do mundo sobre a família podem ser identificadas e refutadas. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Com isso, concluímos essa lição. Não adulterarás.
Semana que vem, nós vamos estudar a lição de número 9, que fala do não furtar, a propriedade privada. E aqui vai estabelecer um princípio moral e ético essencial para a convivência essencial. Não perca, então, a lição da semana que vem. Fique com essa lição de número 8. Aplique ao seu coração e à sua vida e principalmente ao seu lar. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Amém e amém.